Hoje o podcast Segurança e Cidadania tem o grande prazer de trazer aqui na nossa mesa de discussão a promotora de justiça Celeste Leite. Ela é presidente do Instituto Brasileiro de Atenção Integral à Vítima, Pró-Vítima. Tem um trabalho maravilhoso na promotoria de justiça, com trabalhos premiados até pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Doutora Celeste Leite, muito prazer em conhecê-la, prazer estar aqui com você no podcast Segurança e Cidadania. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, delegada Margarete. É um prazer, uma grande satisfação estar aqui. Obrigada. Eu fiquei muito impressionada com o seu trabalho, doutora Celeste, esse trabalho de inclusão das vítimas, achei super interessante. A gente até tem aqui um folder que eu gostaria de mostrar para o pessoal aí de casa, do projeto da doutora Celeste, que é o projeto Defenda-se. É muito interessante, inclusive depois o pessoal vai colocar aí como acessa para fazer os cursos. Doutora Celeste, como é que veio essa ideia de fazer esse projeto de acolhimento às vítimas? Bom, o Brasil ele tem uma grande falta de políticas públicas voltadas para as vítimas. Isso se dá, em parte, porque nós não temos uma legislação adequada. A resolução da ONU que determina isso é de 1985, a 4034. Então, ela está celebrando 40 anos de existência. E no Brasil nós não temos motivos para celebrar, porque são 40 anos de escuridão, de invisibilidade das vítimas. Porém, tirando isso, nós verificamos a vítima, ela precisa, além de ser bem atendida pelo delegado, pelo promotor, pelo juiz, na rede de saúde, que muitas vezes ela vai direto no hospital, antes mesmo de passar por qualquer tipo realizar qualquer tipo de denúncia, ela não tem uma resposta voltada a, primeiro, prevenção, né? Prevenção à própria vitimização, que é diferente da prevenção à prática de crimes. A prevenção à vitimização, que está por trás da ideia também do projeto Defenda-se, está, por exemplo, você dar para a vítima subsídios, ferramentas, para que ela muitas vezes evite algumas situações de risco, ou mesmo estando, como ela deve agir nessas situações. Tem a questão do apoio às vítimas, então essa é basicamente uma rede de apoio. Nós temos advogada, psicóloga, fisioterapeuta e também trabalhamos essa questão integrada do ser humano. Então, é o biopsicossocial. Então, você cuida da sua saúde mental por meio dos exercícios físicos também, um atendimento psicológico, tira dúvidas com a advogada que trabalha todos os dias da semana no projeto. E é aquele cuidar de si, né? As mulheres, elas estão sempre Estão sempre envolvidas com cuidados de terceiros, né? Acaba quando sobra um tempo que ela acaba cuidando de si mesma, né? Exatamente. E isso é interessante porque são mulheres que têm, assim... A mulher é uma vítima em potencial, seja de violência urbana, violência doméstica, violência de assédio moral, violência política. Então, nós precisamos nos unir e formar uma rede de apoio. O nosso projeto ele é composto basicamente por mulheres, então na concepção também está o empoderamento das mulheres que vão formar essas lideranças. A professora, por exemplo, de defesa pessoal, a professora Débora Lima, ela é quinto dan de Taekwondo. E ela é a professora mulher mais graduada do Brasil. E por que não dar uma chance para uma mulher fazer essa capacitação de mulheres? Que nós vemos muito nessa área de artes marciais, defesas pessoais, sempre os homens querendo tomar a frente também dessa situação. E nós temos mulheres capacitadas e as alunas ficam muito mais à vontade. Sim. E assim, não fica só uma mera aula de educação física, tem toda uma técnica diferenciada de acolhimento, de atenção e de apoio para essas mulheres. Que assim, a gente fala, existem alguns lugares que são masculinos, né? Você fala, um professor de taekwondo, você vai pensar no homem, né? Existem
Parece que existem caixinhas que foram feitas para eles, né? Que as mulheres estão rompendo esses paradigmas com muita dificuldade, né? Mas eu vejo que uma mulher diferenciada como você, eu fiquei muito impressionada com o seu projeto, principalmente porque nós, né? Você como promotor, eu imagino os nossos colegas promotores, os delegados, eles estão muito focados na busca do autor, né? Na condenação da pessoa. E às vezes a gente esquece que aquela vítima, ela vai trazer sequelas durante a vida por causa daquele ato ilícito que ela sofreu, né? E eu acho que esse olhar diferenciado, esse olhar humano que você teve, assim, te torna uma pessoa muito especial. Eu estou muito feliz de estar com você aqui. Esse projeto voltado para as mulheres, que eu acho que... e, assim, você teve uma ideia integral, né? Então, assim, eu vou ensinar essa mulher a se defender, essa mulher saber quais são os seus direitos, essa mulher fazer educação física até para melhorar o seu estado físico, psicossocial, né? Porque ela acaba se integrando com outras mulheres, né? Que também tiveram histórias parecidas, né? Ou até umas com graduação de violência maior ou menor. Ela consegue se enxergar na história da outra também, né? Exatamente, elas conseguem sentir. Se você está num ambiente que um tem pelo outro empatia, e essa empatia é algo natural. E não julgamento, né? Exatamente. Porque existe muito julgamento, eu sei disso, eu sei que às vezes as pessoas até que trabalham com violência contra a mulher acabam culpando a mulher por aquele estado, né? Por que que ela gosta, a gente sabe disso, né? Que a gente escuta esses jargões, né? Ela gosta de apanhar, ela não toma atitude e não sabe quais são as amarras psicológicas ou até financeiras que essa mulher tem com esse agressor, né? Então é muito importante a gente desmascarar isso, né, doutora Celeste? Exatamente, nós precisamos ter um ambiente que seja inclusivo, acolhedor e sem julgamentos. E isso foi construído com muito cuidado e com muito carinho nesse projeto, que é um projeto piloto. Inclusive, ele já foi aprovado um projeto semelhante no Senado Federal que vai obrigar o Estado a fornecer nos CAPs e nos CRAS aulas de defesa pessoal para mulheres. Então, acredito que ter sido fonte de inspiração para isso também, para que tenha uma política estatal realmente de atenção a essa mulher. Porque qual é o problema da pessoa que sofre um trauma? O trauma é uma ferida. Então, se você quebra o braço, você demora um tempo para se recuperar. Então, se você tem uma ferida que é emocional, é um trauma que traz também, se não tratadas, sequelas físicas, você tem todo um processo de recuperação. E muitas vezes a vítima acredita que só indo na justiça e pedindo uma punição, uma condenação, que vai resolver o problema dela. Porém, ela percebe, após ela conseguir essa condenação, que aquilo não a satisfez, não a reabilitou como pessoa. Ela ainda não confia no outro, seja um outro de parceiro, seja no trabalho, seja na família, porque aquilo impacta toda a personalidade dela. E cabe ao Estado fornecer os meios, hoje nós estamos fazendo pela sociedade também, já que a segurança pública é um dever do Estado e da sociedade. Mas a sociedade impulsionando e mostrando, olha, Estado, existe a necessidade dessa política pública mais universalizada para todas, isso faz com que nós possamos ter um ambiente mais acolhedor e que as vítimas tenham ferramentas para construir a própria resiliência, porque nós sabemos que, por mais que nós possamos dar os meios, é a própria vítima que vai ter que buscar forças nela mesma para se ressignificar, se reconstruir enquanto Sim. pessoa. Não, eu fico pensando, você falou assim, a gente pensa numa pessoa que quebrou a perna, né? Ela tem uma ferida. Mas essas mulheres, assim, mesmo antes de qualquer cicatrização, elas foram revitimizadas várias vezes. A gente sabe que a mulher geralmente não procura a delegacia ou a justiça num primeiro momento de agressão. Então, assim, nem está criando casquinha, ela foi machucada de novo e de novo. E eu sempre falo, né? As pessoas julgam muito as mulheres, mas elas não sabem. Ela tem, é diferente de um agressor, né? Um agressor desconhecido. Esse agressor você escolheu para casar, para fazer família, você mora junto, você tem laços de afeto com esse agressor. Então, assim, você construiu um sonho com esse agressor. Então, a gente tem que ter esse olhar humanizado para essa mulher, porque, assim, existe um olhar de julgamento para as mulheres que sofrem violência, né? É aqueles grandes jargões. Eu não sei porque eu estou batendo, mas você sabe que está apanhando. Ela é safada porque ela não sai de casa.
casa, sabe? Então, assim, a gente está cansado disso, né? Desse julgamento, né? Eu acho que as mulheres estão cansadas disso, né? Porque a gente é revitimizada em diversos locais, né? Então, a mulher fica com vergonha de denunciar exatamente por causa desse julgamento da sociedade, né? Então, eu acho que esse seu trabalho, ele dá ferramentas, claro que existe uma força dessa mulher para ressignificar isso, mas existe uma ferramenta multidisciplinar, né? Então, assim, vamos aprender a se defender, que às vezes não é o golpe, mas é a possibilidade de se defender que constrói a autoestima, reconstrói a autoestima dessa mulher, possibilidade de saber quais são os seus direitos, né? Ela conviver com outras mulheres que também sofreram, para saber que ela não está sozinha, né? Porque as outras, muitas, negam, né? Às vezes elas até sofrem violência, mas elas negam para não parecer uma vítima também, né? Inclusive, a gente fez recentemente uma capacitação sobre isso, com a presidente da Sociedade Mundial de Vitimologia, Gemma Verona, e o catedrático da Universidade de Barcelona, que é o Tamarit Sumala, que é a maior autoridade em vitimologia na Espanha. E nós trouxemos justamente esses temas da questão da revitimização, como evitar, porque nós estamos capacitando essas mulheres, mas também a sociedade quanto a esses temas, para que, bom, se uma amiga sua comenta que estava indo no metrô e teve o celular furtado, você não culpar, por que você estava andando com o celular na mão, ou comenta que o marido foi agressivo com ela e ela tenta justificar as atitudes do marido para manter o relacionamento, ao invés de apontar possíveis sinais de alerta de uma violência que nós sabemos que é crescente, é progressiva, né? É progressiva. Então, nós só vamos conseguir, por mais que o Estado tenha ferramentas, você como delegada, eu como promotora, os juízes, estejamos assim preocupados em realmente diminuir esses números, enquanto a sociedade não se mobilizar e estar ao lado do Estado nessa luta e dizer não toleramos nenhuma forma de violência contra a mulher, essa luta vai ser em vão. E enquanto também nós não tivermos uma legislação adequada e continuarmos fazendo, cuidar do crime e do criminoso, evitar a reincidência, esquecendo que teve uma vítima direta, que foi a mulher que foi impactada, mas tem as vítimas indiretas, que são filho, homem, as mulheres que cresceram naquele lar disfuncional e vão reproduzir esses comportamentos na vida adulta, porque foi o modelo que lhes foi ensinado. Então, precisamos ter capacitação também nas escolas. Nós temos pelo Instituto o projeto Vozes que Acolhe, que a gente faz a capacitação dos profissionais de educação nesse outro projeto, para saber como lidar, identificando o comportamento agressivo das crianças, ou uma excessiva sexualização antes da idade, esse tipo de comportamento, o que fazer e como buscar ajuda. Que eles têm também muito receio, muito medo de levar isso ao conhecimento das autoridades. Então, nós precisamos estar junto, a sociedade junto com o Estado e todas as instituições perto, e atuando como uma rede, né? Uhum. A saúde, a educação, a segurança pública, todos atuando e funcionando de forma integrada. A gente viu que depois da pandemia, né, acho que a senhora tem esses números também, houve uma acrescente de violência doméstica. As pessoas ficaram em casas, confinadas, né, com uma série de problemas, e a válvula de escape foi bater na mulher e nos filhos, né? Esse projeto, ele é anterior à pandemia ou posterior, o projeto da senhora? Então, nós tivemos uma série de projetos para chegar nesse modelo que nós temos hoje. Primeiro, nós tivemos no Ministério Público o projeto AVARC, que é Acolhimento de Vítimas, Análise e Resolução de Conflitos. Nele, até nós constituímos um grupo de trabalho e apresentamos na Câmara dos Deputados o Estatuto da Vítima, que é o PL 3890 de 2020, que já foi aprovado na Câmara e agora está no Senado. E nós precisamos, enquanto sociedade, pressionar os nossos senadores, dizendo, olha, nós precisamos de uma legislação adequada, uma legislação que tenha esse olhar
para a vítima Sim. e não somente para o agressor, porque se nós continuarmos nessa cegueira, nós nunca vamos combater a violência, porque a violência é dois eixos. Tem o eixo do criminoso e tem o eixo da vítima, e esses eixos estão conectados. Uhum. Então, enquanto não trabalharmos esse eixo e ignorarmos que ele existe, nós só vamos ter um aumento, uma reprodução e ficarmos noticiando, aumentou o número de estupro de vulneráveis, aumentou a violência doméstica, a gente só dá essas notícias, aumentou, aumentou, aumentou. E como isso vai diminuir? Precisamos buscar soluções. Além de uma punição exemplar para o agressor, de que adianta só isso se a vítima ficou totalmente desamparada? O que a vai impedir ela mesma de seguir as normas de comportamento sociais se ela não foi respeitada no seu direito de ser ouvida adequadamente perante as autoridades? Nós ficamos com essa excessiva simplificação, né, porque ela é tida só como um objeto, um instrumento de prova. Sim. Então, todos os desdobramentos e repercussões, muitas vezes, várias vezes já estive em audiências que o juiz interrompe e fala que aquele fato não é relevante para o processo. Sim. E não deixa a vítima evoluir, né? Porque ela tem uma história para contar, né? Às vezes a gente está tão preocupado com o tempo, né? Mesmo na delegacia, também isso é uma coisa para a gente repensar, que a gente precisa deixar a pessoa contar a sua história, né? E eu tenho visto também que as pessoas esquecem muito da vítima, né? E a vítima tem sequelas físicas, né? Sequelas na sua saúde, né? A gente sabe que mulheres que são vítimas de violência, elas trazem marcas não só psicológicas, mas também no corpo, elas vivem menos, né? Existem pesquisas que mostram isso. Então, assim, o impacto que isso tem, se o Estado não for fazer por humanidade, que faça, então, porque tem muita gente saindo da economia, né, sendo economicamente viável, até por causa da violência, né? A gente sabe que pessoas deixam de trabalhar, não é? Deixam de contribuir. Se não for por uma questão de humanidade, que seja pelo menos uma questão de funcionalidade, né, da pessoa. Deixam de ser cidadãos ativos em sociedade, né? E com Sim. isso passam a ser um peso para o Estado, recebendo auxílios, quando uma intervenção precoce teria evitado que se agravasse, se aprofundasse aquele problema. É verdade. Às vezes a gente pensa que é uma despesa, né, esse protocolo de atendimento à vítima, mas, na verdade, se você pensar a médio e longo prazo, é uma coisa que resgata essa pessoa, que ela consegue ficar ativa na sociedade, né, doutora Celeste? Não só ativa, mas nós temos muitas vítimas que foram realmente ajudadas, que elas se engajam em ajudar outras vítimas. Então, se acaba criando uma sociedade diferente. Sim. Isso é muito importante. E a senhora, eu sei que a senhora atende quase 150 alunas, é isso? Quantas alunas a senhora tem no projeto? Assim, o número não é muito fixo, porque às vezes faltam e tal, mas nós temos 150 inscritas. Ah, sim. Mas na capacitação nós atendemos 490 pessoas que fizeram curso de capacitação online. Estão disponíveis no canal do YouTube, do Provítima. Nós vamos ter um seminário também em agosto, que é Direito das Vítimas, o Estatuto da Vítima na Defesa dos Direitos da Mulher. Então, nós vamos trazer vários especialistas. É um seminário do Ministério Público ou do Instituto Defenda-se? É um seminário que está dentro do programa do Defenda-se. Que legal, muito bom. Vai ser e as mulheres podem acessar online? Então, presencial ou online? Esse vai ser presencial, nós temos apenas 300 vagas. Em outubro nós vamos ter uma outra capacitação online, aí voltada para a questão de ensinar a rede de atendimento, assim, como buscar ajuda. Hoje no Instituto nós já temos o Infovítimas, que é um projeto que foi feito junto com a União Europeia, que eles têm, na linguagem da vítima, onde buscar ajuda. Então, nós temos todo o mapa de toda a rede do apoio no Brasil. Então, se você clicar, eu sou de São Paulo, aí você vai achar como que você busca assistência social, saúde, Ministério Público, as delegacias, o Poder Judiciário, todos os serviços de atendimento que existem.
E também está na linguagem da vítima, explicando quem é o juiz, o que, que é o processo, os sentimentos que ela tem em razão de ter sido vitimizada, da vergonha, do medo, a raiva, explicando porque isso é normal, é natural. E também, muitas vezes, a vítima tem um desconforto, mas ela não se identifica como vítima. Ela pode também acessar o Infovítimas e perceber que aquela situação não é normal e que ela precisa buscar ajuda. Ah, tipo assim, a mulher está numa situação de violência, mas ela ainda não detectou. Sinais precoces, você fala. Sim. Porque assim, quando tem uma agressão, a pessoa sabe. Mas assim, quando é aquela manipulação, não vai sair com essa roupa, né? Que horas você vai chegar, onde você vai, aquele extremo controle sobre a vida da pessoa, ela ainda acha que são atos de amor, né? Ela não tem consciência, ela não se enxerga como uma vítima. Ela confunde com cuidado, né? Sim. Controlar como ela vai sair, com quem vai sair. Ela não percebe que pouco a pouco ela está ficando cada vez mais sozinha e desamparada, desconstruindo as redes de apoio que todas as pessoas possuem, que é natural, seus amigos, na escola, família. Então, todos os locais em que você frequenta, no trabalho, socialmente. Então, você vai ficando cada vez mais sozinha Mais e isolado, consolidando aquela situação de violência. Então, a senhora, acho que é importante você falar, assim, existe um começo da violência, né? A senhora consegue passar para as pessoas que estão em casa, para as mulheres ficarem atentas a esses comportamentos? Muitas vezes, assim, criar uma relação de dependência. Então, cada vez mais a pessoa é um cuidado. As mulheres hoje trabalham e elas acham que é cuidado, por exemplo, deixar o homem administrar as finanças da família. E elas vão delegando as contas, mesmo ou quando elas também realmente dependem economicamente. Então, isso já é um sinal. Um outro sinal começa a criticar amizades, criticar familiares, começar a criar uma situação de constrangimento que faça que você queira se afastar dessas pessoas. É o contrário, não se afaste. Quando quer controlar como você se veste, se você como que tá, se você tem que estar sempre bonita, se está gorda, está magra, colocando adjetivações, comentários sobre o seu intelecto, sobre a sua capacidade. Tudo isso são sinais de violência. Sim. Então você pode. São sinais para a gente tomar cuidado, né? Tipo, a pessoa quer afastar você dos seus amigos, dos seus familiares, para ter um maior controle sobre você, né? Aí, tipo, depois ficar manipulando as finanças, né? Para que você dependa da pessoa, ele tem que te entregar o dinheiro, né? Mesmo você sendo economicamente ativo. São faróis amarelos indo para o laranja e para o vermelho, né, doutora? Exatamente. E você pode pontuar com o seu companheiro. Você pode, de repente, falar assim: não, ela é minha amiga, eu respeito a sua opinião, mas eu vou sair com ela. Aí você também Aí vamos ver a temperatura, se não vai apanhar quando voltar, né? Exatamente. Porque assim, parece que a gente está brincando, mas eu acho que todas as mulheres já passaram por isso, né? Acho que a gente já teve relacionamentos que a pessoa quis, né? Tipo, eu não gosto desse seu familiar, né? Eu não quero você perto. Todos nós já passamos por essas situações. Acho que é uma coisa que a mulherada sofre, né? E às vezes, quando namorava, ele até gostava das roupas mais chamativas. Quando você casa, e parece que você tem que realmente entrar numa caixinha que ele arrumou para você, né? Então agora você é do lar, né? Então você não pode mais. Era uma coisa que era natural para você, né? Ou ir para academia, né? Tem alguns que não gostam, né? Você não vai mais para academia, né? Tem uma série de punições, né? Exatamente. Na verdade, é um jogo de manipulação que as mulheres precisam estar atentas, né? E no projeto a gente tem recebido feedbacks muito positivos, porque algumas mandaram assim: eu não saía mais de casa e eu estou me forçando para estar aqui presente. Ou seja, para ela é difícil estar naquele ambiente com outras pessoas, mas ela está se esforçando porque ela compreende a necessidade. Então, só esse despertar de tirar uma mulher de uma situação que ela se vê no fundo do poço e ela conseguir dar os primeiros passos rumo à sua plena recuperação, isso é muito gratificante. Sim, é como se ela estivesse num poço, você joga a corda. Claro que ela vai ter que pegar essa corda e subir,
Mas o projeto é realmente essa corda que a mulher precisa para sair do fundo do poço, né? Eu achei assim, é muito bonito, você merece a nossa admiração mesmo por essa delicadeza no cuidado com as mulheres. Doutora Celeste, eu estou assim, muito impressionada com a sua meiguice, a sua calma em lidar com um assunto tão pesado, né? Porque não deixa de ser, né? Como é que isso despertou em você durante a carreira? Teve um clique aí? Teve um clique? Foi quando eu saí, que eu fiquei muito tempo na área de difusos. E a atuação é um pouco diferente, porque no difusos você consegue induzir uma política pública, então algo que dê resultado para a coletividade. Aí eu fui Sim. para a vara criminal depois de muito tempo sem trabalhar na área, e você tinha aquela resposta, mas a vítima, muitas vezes você tinha uma absolvição, porque a vítima não entendia que se ela foi na delegacia, ela já foi, já deu o depoimento dela, já reconheceu, por Por que exemplo, eu a tenho pessoa. que voltar de novo, Por né? que eu tenho que vir aqui novamente para repetir a mesma história, passar por esse constrangimento, fazer novo reconhecimento? Já foi feito na delegacia. E isso é uma das coisas que o Estatuto da Vítima acaba com isso, porque se a vítima já foi ouvida na delegacia, tendo uma gravação audiovisual, ou seja, que você consegue realmente entender as palavras, a linguagem corporal daquela vítima, viu aquele reconhecimento, porque você vai reproduzir e repetir esse ato em juízo. Claro que tem um direito de defesa, porém passa a ter um ônus que a pessoa vai ter que dizer assim, o que exatamente que ela quer que seja repetido e por quê. Qual é a contradição antes de chamar aquela vítima. Ou mesmo o promotor, não vai rolar a vítima só porque se entende que o que foi produzido na fase investigativa não tem validade. Então, nós vamos dar valor ao que foi produzido na fase investigativa, por exemplo. Então, e muitas vezes eu fazia algo assim, pouco comum. Eu ligava para a vítima, ela falava que não queria ir, que tinha medo do agressor. Eu falava assim, não, vem aqui conversar comigo no fórum. Aí eu levava para ela e falava assim, olha, no dia da audiência você vai ficar nessa sala. Aqui é o local do reconhecimento. Então eu conseguia salvar muitos processos tendo essa atenção para a vítima, para que ela tenha essa questão da ansiedade do que vai acontecer. Sim, No dia ela da está num audiência. ambiente desconhecido, né? Eu costumo dizer que aquela cadeira é inóspita até para quem é vítima, para quem é testemunha, né? É uma coisa assim que chama a atenção, né? Muito ruim você ir até o Poder Judiciário para prestar um depoimento. Não que as pessoas não são acolhedoras, mas é por causa dessa cerimônia, esse rito que a gente tem do processo criminal, né? E assim, você mostrar para a mulher vítima que é uma coisa normal, que ela vai ficar separada, que tem uma sala de reconhecimento, faz toda a diferença para ela naquele momento, né? Exatamente. E ela saber que qualquer coisa eu estou ali, ela pode me ligar, pode denunciar uma eventual coação no curso do processo. Então, que existem regras, né? Mas eu acho que você trouxe uma pessoalidade para um trabalho, sabe? Isso é um traço seu. Porque, assim, a gente vê no dia a dia que tem muitas pessoas vocacionadas, né? Que trabalham muito bem, que eu tenho muitos amigos no Ministério Público, tenho o maior respeito por eles, mas sabe, eu acho que é essa delicadeza de alma que eu estou te falando que você tem é que te trouxe até aqui, né? Esse olhar diferenciado, porque assim, a gente foi moldado a olhar o agressor, né? O processo, a condenação, a juntar provas, e essa vítima durante muito tempo ficou, mesmo com tanto tempo que a ONU propôs, né, a mudança, mesmo assim a gente não tem esse olhar, né? É importantíssimo que você venha aqui à Assembleia, que você mostre que esse olhar para a vítima é importante. Eu estava falando com você antes da gente começar a gravação. Eu lá, como seccional de Mogi, tenho falado com meus delegados que o plantão precisa ser humanizado, ele precisa ter um lugar especial para a vítima ficar, para ela não ficar com todo mundo, né? Às vezes ela está machucada, né? E está lá no plantão com outras ocorrências esperando, né? Acaba ficando vergonhoso para ela, né? Porque ela está toda machucada, né? Às vezes sozinha, não conhece ninguém. A gente precisa realmente mudar, né? Essa mudança vem da discussão das ideias, da discussão dos projetos. Eu fico muito feliz de ter você aqui. Gostaria demais de te agradecer. Quero muito conhecer o projeto. Vamos agendar de conhecer. Estou muito
animada em conhecer esse projeto. E você tem o microfone aqui da Assembleia, sempre que você quiser, tiver um novo projeto, uma coisa nova para discutir, vai ser um imenso prazer te receber. Eu fico muito grata, também queria parabenizar pelo seu trabalho. Isso foi mais do que um bate-papo, assim, você já está praticamente uma parceira do projeto, também teve esse olhar de criar esse programa, de trazer essa pauta da segurança e os diferentes aspectos que ela envolve, né? Segurança e cidadania. Então, Sim. O Estado e a sociedade caminhando juntos. Então, também queria parabenizar pelo seu trabalho e agradecer por essa oportunidade. Obrigada, Celeste. Manda um grande abraço para todos do Ministério Público. E mulheres, defendam-se. O projeto Defenda-se é uma coisa linda. Gostaria muito que vocês conhecessem. O pessoal vai colocar o link aí para cursos e que vocês tenham, assim... vocês não estão sozinhas, né? Tem muita gente boa tentando ajudar vocês a saírem desse ciclo da violência. Obrigada.